Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da notícia aqui da Folha de São Paulo. Falta de unanimidade pode ser empecilho para desfecho rápido do caso Bolsonaro. Divergência no STF em caso de condenação do ex-presidente suscitaria debate sobre recurso extra ao plenário. Então o que acontece? A gente tem acompanhado que esse caso do Bolsonaro está sendo julgado de forma excepcionalmente rápida. Porém, agora, a possibilidade de existir uma falta de unanimidade na primeira turma está gerando uma certa polêmica. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal é muito novo, a gente começou tem menos de um mês, então cada inscrição é muito importante, muito válida. Também gostaria de lembrar a vocês que o conteúdo que a gente está aqui colocando é um conteúdo de direita, liberal, libertário, conservador. Então vamos lá, vamos ler a notícia aqui. Caso Jair Bolsonaro venha a ser condenado na primeira turma do STF sem que o placar seja unânime, aumentam as chances de que o ex-presidente tenha direito a um tipo extra de recurso, os embargos infringentes, o que poderia prolongar a duração do processo. Então, olha só, né? Se não for unânime, ou seja, se não for 5-0, aumenta a chance dele ter direito aos embargos infringentes. Ou seja, pode existir uma outra possibilidade. Anteriormente, a gente achava que seria unânime, seria tudo muito rápido, tudo mais e tal, que não teria nada em outro sentido que não fosse isso. Porém, agora, principalmente da questão da aplicação da Lei Magnitsky, a gente pode imaginar que os outros membros dessa primeira turma também estejam receosos de caírem nessa mesma aplicação da Lei Magnitsky. Então, pode ser que não seja unânime ou pode ser que seja até 1-4, né? 4-1. Talvez possa até ser esse mesmo o placar. Continuando aqui a matéria. Segundo especialistas consultados pela Folha, esse tipo de recurso cabível apenas quando há voto divergente a favor do réu poderia reabrir o debate sobre o mérito da condenação e levar o julgamento para o plenário. Ou seja, sairia da primeira turma. Se tiver um voto contra, poderá abrir essa situação de sair da primeira turma e ir para o plenário. Não se trata, porém, de um trâmite garantido. Não é garantido. Tem espaço para debate nisso aí. Porque precedentes do Supremo dos últimos anos têm imposto limites adicionais ao uso desse tipo de questionamento. Então vamos ver aqui quais que são esses limites. O julgamento de Bolsonaro junto ao núcleo central da ação da trama golpista, vendo aqui que muitos de nós, a gente considera que não existiu nenhuma trama golpista, não existiu nenhum atentado violento, nem nada disso, devido ao fato de que, para que se haja um golpe, são necessários forças armadas, são necessárias muitas pessoas armadas, é necessário que se faça essa tentativa num dia em que as casas estejam em funcionamento e não no final de semana, é necessário que tenha um líder, um financiador, e nada disso ocorreu na situação do 8 de janeiro. Então está falando que a ação da trama está marcada para começar dia 2 de setembro. E até o momento, apenas o ministro Luiz Fux tem dado indicativos de que pode ser um contraponto ao relator Alexandre de Moraes, na primeira turma, que é formada por 5 magistrados. Porém, o que acontece? O que acontece é o seguinte, está reinando um certo silêncio, está todo mundo calado. E com a Magnitsky pairando como se fosse a espada de Damocles em cima da cabeça de todo mundo, o que está acontecendo é que não se sabe o que vai acontecer. Vamos lá. Agora falando aqui do momento atual. No início do mês, porém, houve insatisfação de uma ala do STF, diante de decisão de Moraes de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente. Então, olha só. Estou falando que no início do mês houve insatisfação quando foi lá a decretação da prisão domiciliar, mas não fala de quem. É uma ala, né? O que é uma ala? Não se sabe. Quem poderia ser? Não se fala. Bolsonaro é réu pelos crimes de... Aí, aqueles crimes que eu falei que uma grande parte da população considera que, na verdade, não existiu nada disso. Olha só. Vejamos que são crimes que a gente considera que são plausíveis. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público e deterioração
do patrimônio tombado. Eles usaram 2 Es aqui, olha só para você ver. Violência e grave ameaça contra o patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado. Então vamos falar sobre isso aqui. Essa tentativa é aquilo que eu falei. Muitos de nós acreditamos que não existiu essa tentativa. Golpe de Estado, se tivesse existido realmente uma tentativa de falar, estamos tomando o Estado, tudo mais e tal, como já aconteceu em outros países, aí a gente teria visto isso aí, né? Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público. Existiu uma depredação do patrimônio público que essa sim deve ser prontamente punida e de acordo com a lei e tudo mais e tal. Porém, tem que ser feita de uma forma, não dessa forma com penas muito prolongadas e tudo mais, que aqui no Brasil a gente sabe que as penas aqui, até para crimes muito mais graves, são muito brandas, né? A gente é conhecido por isso. Inclusive, essa é uma situação que aqui a criminalidade é muito grande. Por quê? Porque, na verdade, os bandidos, eles fazem as contas e eles percebem que para eles compensa cometer os crimes, porque eles vão cometer os crimes e a possibilidade de serem pegos, e se forem pegos, a possibilidade de pena é muito pequena. Vamos continuar com eles aqui, ó. Lembrando que dá pra gente perceber claramente aqui que existe um viés esquerdista, claro, né? Porque eles não colocam, por exemplo, a fala de que é uma suposta trama golpista que vai ser julgado e tudo mais e tal. Eles colocam como se fosse uma coisa já que já tá dada, já que é uma coisa dada e certa. Conforme explicam os especialistas, caso a corte siga o mesmo entendimento de um precedente de 2018, Bolsonaro precisaria de 2 votos, o absolvendo, de pelo menos um dos crimes dos quais é acusado. Então, olha só, se ele tiver 2 votos absolvendo de um dos crimes, os crimes que a gente citou aqui acima, que é acusado, para que a tramitação dos embargos infringentes viesse a ser admitida. Parte deles, dos especialistas, né, não descarta, contudo, que o processo da trama golpista possa levar a uma rediscussão sobre tais parâmetros, ou seja, os parâmetros do se são 2 votos mesmo, se vai ser só um voto, como que vai ser. Marta Saad, advogada e professora de Direito Processual e Penal da USP, explica que a lógica nesse caso é que uma posição minoritária na turma pode acabar se tornando majoritária no pleno, ou seja, de repente ele pode ter só 2 votos absolvendo na turma e, no entanto, pode ser majoritária no plenário. Se um juiz divergiu dos outros e decidiu a favor da defesa, esse voto pode indicar que a decisão ainda merece uma nova análise, agora por um número maior de julgadores. A professora avalia que o STF possivelmente seguirá um entendimento restritivo que tem tido em seus precedentes para a admissão desse tipo de recurso, ou seja, mais não admite do que admite, né? Ela ressalta, porém, que essas restrições vão além do que prevê o regime da Corte. Agora vamos ver o que prevê o regime. Tal documento prevê a necessidade de pelo menos 4 votos divergentes no plenário para que se possa apresentar embargos infringentes. Não especifica, no entanto, um número mínimo para as turmas. Então, sacar aqui o que está rolando? Tipo assim, tem o documento, ele prevê se for o plenário, se for os 11, né? Se for os 11, precisa de ter 4 divergentes. Mas para a turma, não fala qual seria o mínimo. Então, dos 5 que compõem a turma, não fala se teria que ser 1 ou 2, não, se fosse 3 já ia ser vencedor, né? O julgamento, mas seria 1 ou 2. Desde o mensalão, porém, ainda com placares apertados, o tribunal proferiu decisões com entendimento mais restritivo ao uso dos embargos infringentes. Então, para você ver, desde o mensalão, que teve placares apertados, o tribunal proferiu decisões com entendimento mais restritivo, ou seja, menos vezes ocorreram os embargos. Em 2018, ao analisar um recurso de Paulo Maluf, o plenário fixou como requisito a exigência de 2 votos. Ou seja, teria que ser ali, né? Porque se fosse um voto a mais, já seria voto, essa posição já seria vencedora. Então teria que ser ali, como se fosse assim, 2/5, né? De absolvição para o cabimento de embargos infringentes nas turmas. Já neste ano, em ação contra o ex-presidente Fernando Collor, está tramitando em plenário, mas aí está em plenário. A corte reiterou por 6-4 que caberiam embargos. Então, 6-4 caberia.
apenas em caso de divergência no sentido de absolvição, ou seja, se for para absolver, aí cabe o embargo. Se for para condenar, aí não cabe. Seguindo a lógica desses precedentes, portanto, mesmo a discordância por mais de um ministro, mas apenas quanto às questões processuais ou o tamanho da pena, não seria suficiente, ou seja, não adianta ele discordar só apenas de uma questão processual do tamanho da pena. Tem que ser uma absolvição, pelo menos de um dos crimes que eles estão colocando. Nessa semana, Moraes citou o precedente de Paulo Maluf para negar a admissão de embargos infringentes apresentados pela defesa da Débora Rodrigues, que foi condenada pela primeira turma e ficou conhecida por ter pichado a estátua à Justiça no 8 de janeiro. No caso dela, houve um voto, Luiz Fux, pela absolvição parcial e um voto, Cristiano Zanin, divergindo da dosimetria da pena. Ou seja, esse caso aí da Débora é um caso que a maioria das pessoas acha uma situação totalmente descabida, porque o que acontece? A pessoa prejudicou um patrimônio público? Sim. Escreveu com um batom, que é uma coisa que é fácil de ser corrigida. Ela deveria ser punida por isso? Sim. Porém, não com uma pena de tantos anos, como está acontecendo. Então teria que ser uma coisa que, na verdade, em termos de Brasil, na maioria dos casos, não acontece nada se uma pessoa fizer uma coisa dessa, porque a gente tem que ser muito honesto aqui, nós estamos falando de Brasil. Se a gente tivesse, por exemplo, no Japão, né, aí a gente poderia dizer que, não, a pessoa vai pegar aqui 1 mês de cadeia, né, porque escreveu ali com batom. Aí sim, acredito que seria uma coisa justa. Apesar dos precedentes restritivos, Antônio Santoro, advogado e professor de Direito Processual Penal da UFRJ, vê como possível um cenário em que essa linha não se mantenha. Olha só, essa linha que foi descrita aqui no parágrafo de cima, né? Como variáveis que podem influenciar a questão, ele aponta tanto o fato de a composição do STF ser outra desde o precedente do Maluf, então a composição já mudaram os ministros, né? E o fato de as próprias regras sobre a competência das turmas terem se alterado ao longo do tempo. Destaca ainda a própria sensibilidade do processo. Esse caso é muito delicado e ele pode ser um leading case que lidere um novo entendimento. Então, estão vendo? É tudo uma coisa, porém é aquela questão. Existe aquela coisa que muita gente acha que isso aí é um caso político, que na verdade não houve nenhum crime. Então o que ocorre? Isso tudo que está sendo colocado aqui, isso tudo que a gente está levantando, se realmente se trata de um julgamento político, o que ocorre? Isso tudo vira um faz de conta, isso tudo vira um teatro. Porque dentro de um julgamento político, o que acontece é que a pessoa já vai ser condenada. Eles estão fazendo o julgamento ali simplesmente para que, como se fosse assim, para fingir que é real, entende? E isso é o que grande parte da população considera. Vamos lá, considerando. Vieira aponta ainda a possibilidade de interposição de habeas corpus ao plenário da Corte para defesa após a condenação. Nesse caso, porém, ressalta que o tribunal tem um entendimento bastante restritivo quanto ao uso desse meio processual. Olha só. A prisão de cumprimento de pena, por outro lado, em caso de condenação a regime fechado, só deve ocorrer após o trânsito em julgado, quando estão esgotados os recursos, conforme jurisprudência do próprio Supremo. Porém, a gente já sabe que o Bolsonaro já está preso em prisão domiciliar agora, mesmo sem ter sido condenado. Aí estão colocando aqui, ó, o prazo para apresentação de embargos e declaração é de 5 dias, contados a partir da publicação do acórdão do julgamento, enquanto os embargos infringentes é de 15 dias. Em tese, a defesa pode apresentar sucessivos embargos de declaração, caso entenda que a resposta ao questionamento anterior segue com pontos obscuros. Ô, gente, então a matéria ainda se estende aqui um pouco mais ainda, aquilo já termina, porém o que ocorre? Isso tudo é uma questão que a gente tem que analisar da seguinte forma. Não tem como se ignorar que essa questão da lei Magnitsky está pairando aí, porque, vejam bem, qualquer um dos votantes que se coloque a favor da condenação do Bolsonaro, ele vai estar arriscando entrar na lei Magnitsky automaticamente. E, como é uma lei muito dura,
que é uma lei que é considerada de morte financeira da pessoa, obviamente que esses julgadores, eles devem estar extremamente preocupados com isso. Porém, nós vamos ter a notícia disso rapidamente, porque nós estamos esperando aí o julgamento para agora começar o mês que vem, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Até o próximo vídeo.